Amém. Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar uma passagem dos evangelhos que está em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, que fala de uma mulher que ousou se aproximar de Jesus, apesar de ser uma pecadora, e o adorou de uma forma extraordinária. E Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, essa mulher seria mencionada por causa dessa atitude dela. O texto está em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, e eu quero ler junto com você. Amém? Abra sua Bíblia e vamos juntos fazer uma reflexão aqui nessa passagem tão linda, tão maravilhosa, que é inspiradora. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Verso 40, Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Presta atenção, irmãos. Nenhum dos dois podia pagar aquele homem que havia emprestado dinheiro. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Irmãos, eu amo as passagens dos evangelhos nas quais o próprio Jesus dá a explicação, porque elas dispensam comentários e elas já nos levam a interpretações. Ao invés da gente ficar divagando, pensando, tentando entender o que aquilo quis dizer. Algumas passagens específicas dos evangelhos são explicadas pelo próprio Jesus.
Lembra da passagem do semeador que saiu a semear? Jesus conta uma parábola e depois ele mesmo explica. E Jesus era muito didático. E aqui nessa passagem, Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Nós temos que entender primeiro quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita que havia em Israel, que era composta por pessoas que tinham uma fama de moralidade extrema. Os fariseus eram pessoas que guardavam a lei, que observavam a lei. Eles eram rigorosos cumpridores da lei. Eles davam os dízimos de forma assim muito correta. Eles iam no templo todos os dias. Eles eram retos, eram extremistas aos seus próprios olhos. Só que o problema dos fariseus é que eles achavam que eram mais santos que os outros. Parece muito com a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja evangélica cristã que nós conhecemos hoje, que desconsidera as pessoas e se acha mais santa do que os outros. Então, Jesus estava na casa de um homem que fazia parte dessa seita chamada os fariseus. A cultura judaica, naquela época, tinha por costume saudar todo convidado com uma bacia de água e um pano. As pessoas que chegavam na casa de alguém eram saudadas, eram recebidas com uma bacia de água e um pano para lavar o pó dos pés das pessoas, porque não tinha estradas pavimentadas naquela época. Então, quando você andava por Jerusalém ou pelas cidades, né, aqui os estudiosos acreditam que Jesus estava na cidade de Naim, aquela cidade onde ele fez um milagre, né, da ressurreição. Lembra da viúva de Naim? Pois é, ele estava aqui nessa cidade. Então, era comum receber os visitantes com uma bacia de água e um pano. E o convidado também era saudado com um beijo de cada lado do rosto. E a seguir ele recebia óleo para ungir os seus cabelos, porque geralmente os cabelos estavam empoeirados e precisavam ser hidratados. Então Jesus estava nesse contexto. Só que ali na casa daquele fariseu, ele não foi recebido dessa forma. Ele não foi recebido dessa maneira. Uma coisa que me chama aqui atenção é que Jesus, ele não se importa de entrar na casa dos fariseus. Jesus não se importa de estar na presença dos religiosos. Embora a gente possa concluir, né, através de estudos, que aquele fariseu ele só queria aparecer, porque a presença de Jesus numa casa chamava a atenção. Aquele fariseu ele queria curtidas, ele queria aparecer para as pessoas, ele queria ostentar um culto com uma celebridade que era Jesus naquela época, porque Jesus já tinha vários seguidores. Milhares de pessoas já conheciam Jesus, já tinham presenciado seus milagres. Portanto, onde Jesus parava, aquela coisa virava um evento. Então Simão convida Jesus, mas ele não se dá conta da importância da presença de Jesus na casa dele. Ao invés de valorizar a presença de Jesus, Simão valoriza a presença das pessoas. E Simão valoriza o culto, mas não valoriza a presença de Jesus no culto. Às vezes nós somos assim. Nós damos valor, nós damos importância e crédito ao evento em si. Nós preparamos tudo. Nossa, tem que ter toda uma preparação. Mas esquecemos do principal, que é a presença de Jesus. Nós vamos nas reuniões, nós nos preparamos, vestimos a melhor roupa, pegamos a nossa melhor Bíblia,
né? E de preferência uma Bíblia grande para mostrar às pessoas o quanto nós somos espirituais. Nós nos preparamos fisicamente, mas não preparamos o nosso espírito. Essa era a realidade daquele religioso, que era um exímio cumpridor da lei, mas que ao invés de reparar e de valorizar a presença de Jesus, ele passou a observar a atitude das pessoas que estavam ali naquele culto. E principalmente a atitude de uma certa mulher. Então aqui nós temos 3 pessoas nesse culto que nos chamam a atenção. Primeiro, a pessoa de Jesus, que era o Messias, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. Imagina você receber Jesus na sua casa. Nós temos a presença de Jesus, nós temos a presença de um religioso, um seguidor da lei, alguém que se achava melhor e maior do que as outras pessoas. Mas aí entra em cena uma terceira pessoa, uma mulher. A Bíblia fala uma certa mulher, pecadora. E quando a Bíblia fala pecadora, dá a entender que era uma mulher adúltera. Dá a entender. O texto não fala especificamente assim, mas dá a entender que era uma mulher que vivia em adultério. Então essa mulher entra em cena, ou melhor, ela rouba a cena. De algum jeito ela já era conhecida ali no meio das pessoas, mas ela passou entre os empregados da casa, ela foi até a mesa onde estavam os religiosos, onde eles estavam jantando, e ela chega por trás. É algo que me chama a atenção também. Talvez porque ela não se achasse digna. As pessoas sabiam que ela era pecadora e ela também sabia que era pecadora. Diferente do religioso, que se achava bom demais. Para ele, Jesus era um mestre. Para aquela mulher, Jesus era o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Cristo, aquele que poderia redimi-la dos seus pecados. É diferente, sabe, irmãos? Para Simão, para ele era um culto formal, mas para aquela mulher, aquele era um culto de adoração. Talvez nós entramos assim nos nossos cultos, nós temos entrado assim nos nossos cultos, até mesmo nos cultos online. É mais um culto formal. Nós precisamos transformar o nosso culto em um momento de adoração. Eu imagino que o religioso, Simão, e aquelas pessoas religiosas que estavam ali, ficaram perplexas quando viram aquela cena. Ficaram ali paralisados com aquilo. Porque eles reconheceram aquela mulher. E um deve ter cutucado o outro dizendo, peraí, essa aí não é aquela pecadora? Oh, irmãos, essa passagem me leva a refletir o quanto a igreja afasta o pecador da presença de Deus, sabe? Nós deixamos de abrir as portas para aqueles que estão levando uma vida de pecado, mas que querem se encontrar com Deus, porque nós nos consideramos um povo separado. Nós somos sim um povo separado, mas temos que nos lembrar de onde o Senhor nos resgatou. O problema é que o pecado daquela mulher incomodava aquela sociedade, mais do que os pecados dos religiosos. Ah, pastor, mas eles não eram religiosos, cumpridores da lei? Sim, mas aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos olhos do Senhor, todos nós somos pecadores.